Muito obrigado, muito obrigado. Esta série de vídeos que vai se chamar Empreendedorismo, Vendas para Não Vendedores é uma contribuição minha para pessoas que, por circunstância atual, perderam empregos, vão partir para a carreira solo do empreendedorismo. Esse vídeo é um vídeo de introdução, como possivelmente atraído pelo título, algumas pessoas não me conhecem, vou fazer uma pequena autoapresentação, uma guinada de 360 graus na vida do negócio é o título da palestra que eu usei, que eu fiz, no seminário especial da prosperidade lá em Natal. É um evento anual da PSIB que participa mais de 1000 pessoas. O vídeo, empreendedorismo não tem muito o que explicar no momento, mas por que não vendedores? Não vendedores significa pessoas que nunca venderam, são técnicos, são pessoas que têm habilidade, sei lá, pode ser na cozinha, sabe produzir um bolo, um bacalhau, não importa, mas que nunca foram vendedores, É exatamente por isso, é empreendedorismo. A primeira parte do vídeo é sobre o empreendedorismo e a segunda parte dedicada para vendas, venda para não vendedores. Exatamente como eu fiz. Eu era um técnico, um programador, analista de computador. Não tinha nada a ver com vender, mas eu, quando abri a empresa, tive que sair para vender. Não é curso técnico de vendas, tá? Não é isso. Então, se alguém estava procurando isso, não é isso. Não vou falar absolutamente nada de técnica de venda. Vou ensinar a vender, mas não é técnica de venda. É como apliquei os ensinamentos da Seitonoi na minha vida. Não tem vínculo com a entidade Seitonoi do Brasil. Os objetivos do vídeo são ajudar as pessoas que são, ou que serão empreendedores. Ajudar as pessoas que perderam emprego, precisam buscar fonte de renda como prestador de serviço, autônomos e empreendedores. Não tenho interesse financeiro, profissional, comercial. Não sou escritor, não vendo livro, não faço consultoria, não sou palestrante motivacional, não sou coaching e também não sou religioso. Não tenho ligação com nenhuma entidade religiosa, faço por gratidão, retribuição e para compartilhar os conhecimentos. Os vídeos não têm objetivo propriamente de divulgar os ensinamentos da Seitonoi, mas como eu vou citar, vou indiretamente, até diretamente, vou divulgar os ensinamentos da Seitonoi. Uma guinada de 360 graus, falar um pouco da minha vida. Eu nasci em Pacaembu, no estado de São Paulo, daí bem exatamente aqui. Pacaembu na língua indígena significa entre rios, aqui está o rio Paranapanema, aqui está o rio Tietê. Filho de japoneses, meu pai de Nagasaki, Japão, minha mãe de Hokkaido, Japão. Nasci aqui na cidade, no interior, no município de Pacaembu. Morei no sítio 5 km da cidade, caminhava 5 km para chegar na escola. Meu nome é Orlando Noriwada, sou formado em administração de empresa, fiz na época mestrado, hoje MBA, ninguém fala mais mestrado, pós-graduação sim, mas na Fundação Getúlio Vargas. Me formei com 21 anos em administração de empresa pela PUC de São Paulo. Minha profissão foi programador de computador, assembler, analista projetista de software e sou empreendedor desde 1975, 25 anos. Fui partir para a carreira solo. Vou até explicar por quê.
eu me formei com 21 anos. Bom, o pessoal vai falar, não é possível, né? Porque 4 do primário, 4 do ginásio, mais 3 do colégio, mais 4, né? Tá, 15 anos, né? 4, 8, 11, 15, isso. Como é que o cara pode formar com 15, né? 21, né? 15, 21 menos 15 é 6 anos. Eu comecei a estudar 6 anos. 6 anos. A contagem de anos japonês é uma coisa um pouco complicada. Quando você faz um ano, ele diz que iniciou 2 anos, né? Então tem 2 anos. Quando faz aniversário de 2 é 3. Portanto, na cabeça dos meus pais, quando eu fiz aniversário de 6 anos, eu tinha 7, né? Então eles matricularam. E não sei por que a escola aceitou, quer dizer, talvez a escola tenha tentado explicar para o meu pai que não podia, ou sei lá, não sei, não estava lá. Não. Bom, ele não entendia português, e sei lá, levou minha certidão e fez matrícula, e eu comecei a estudar com 6 anos, por isso que eu me formei com 21. E aí tem outro fato, depois que eu formei com 21, eu fiz exame para trainee, né? Não sei se era época era trainee, hoje estagiário, na época era trainee, numa grande empresa financeira, um banco. E eu passei no teste, mas a pessoa me chamou e disse: você foi muito bem no teste, mas infelizmente nós não vamos te aproveitar. E explicou, né? Disse que eu era 21 anos, era muito novo demais para trabalhar numa instituição financeira. E que, além de 21 anos, perguntou se eu pretendia casar. Falei, não, tá brincando, né? Acabei de formar, me casar com... Não. A pessoa disse, bom, infelizmente a instituição tem alguns critérios e você, por causa desses critérios, nós não vamos aproveitar. E na realidade isso me marcou, né? Eu pensei, né? Eu não vou fazer carreira, né? E de fato, 4, 5 anos depois, com 25, eu fui ser empreendedor. Parti para consultoria, programador, freelancer, sei lá, nem sei, lembro direito. Depois exerci cargo de diretor em empresas, né, como sócio de outras empresas. Depois montei a empresa, a minha própria empresa, com os meus filhos, que é o atual grupo Afix Code. Sou da Seiichi Oie desde outubro de 1986. Fiz parte da diretoria da Associação da Prosperidade da Seiichi Oie nesse período de 1980 a 2018, orientador do ciclo de estudo da prosperidade desde 1992 até 2019. Que nada de 360 graus. O que as pessoas fazem é guinada de 180 graus, né? Que é voltar para a direção contrária da vida. Mudança de 180 graus é abandonar tudo, né? Refugiar num lugar distante, numa cidade diferente, um outro país. Enfim, fugir da vida atual e recomeçar a vida. Isso é 180 graus. 360 graus não é isso, né? Quando se dá 360 graus, você dá uma volta completa e você retorna onde você está. Ou seja, no mesmo lugar, na mesma profissão, continuando sendo como pai, mãe, né? Começar a viver uma nova vida de alegria e prosperidade. Isso é guinada de 360 graus. É a referência que fez Jesus Cristo a Nicodemos, né? Em verdade vos digo, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, né? Nascer de novo, ter um novo conceito de vida. Aí você não tem que fugir da situação atual, nem da circunstância, nem mudar de país, nem de cidade, nem mudar de profissão. Exatamente como está, você recomeça a nova vida.
A outra forma de referir a isso é ter visão correta da vida. Bom, eu não fiz uma completa volta, né, de 360 graus. Ainda estou muito longe de atingir 360 graus. Conheci a Seiichi Noie através do professor Miyoshi Matsuda em 1986. Ele contava quase sempre a mesma história, né? Mas ele contou a história da viagem, né, de pregação que ele fazia no Mato Grosso. Ele dizia que na ida ele via campo seco, capim seco, tudo seco. E na volta, 10 dias depois, ele viu capim todo verde, campo verde, pastagem, né, tudo verde. Eu não entendia porque ele contava aquela história, né? Afinal, nasci em Pacaembu, eu estava cansado de ver pastagem seca, capim seco. Era normal brotar folha verde depois de uma chuva, né? Não tinha muito sentido. Eu não conseguia ver o que ele queria mostrar. Ele queria mostrar o invisível que está além da matéria, até além do que acontece na vida, além do que você enxerga, né? Você tem que enxergar além, não o que você percebe hoje, na verdade, é como ler jornal de ontem, né? Jornal de hoje. Não existe jornal de hoje. O jornal de hoje só retrata o que aconteceu ontem, né? E na vida também, depois que acontece alguma coisa, é como se estivesse lendo alguma coisa do teu passado. O passado é uma coisa que você não pode fazer mais nada, né? Exatamente como notícia que você vê no jornal de hoje, que aquelas estampas escandalosas que você não pode fazer nada. Aos olhos humanos, o capim está seco, mas no âmago do capim seco está o princípio da vida. O capim sempre verde. Por isso que basta uma gota, né? E essa é a pergunta, né? Por que algumas gotas de chuva fazem com que o capim seco, pisoteado pelos animais, torrado pelo fogo, fique verde? O homem, quando cai, né, não tem nem força para levantar, né? O capim todo seco, pisoteado. Além disso, vem um fogo que queima tudo, né? E, no entanto, umas gota de chuva faz ela brotar, fica todo verde, né? Renasce. O que existe no capim seco que não existe no homem? Será, né? Será que Deus foi tão injusto com o ser humano, né? Que a gente não tem essa força do capim? O que o capim tem que tem essa força? Algumas gotas de chuva faz brotar, fica tudo verde. Parece que nem estava seco, nem que o fogo queimou tudo. Será que Deus foi injusto com o homem? Nós não temos essa força? Será? Ou não sabemos utilizar e o capim sabe? Era bem interessante, né? Pegar o capim, fazer um chá de capim e tomar para ver se entende a lógica. Primeiro passo além dos 180 graus, né, eu levei 17 anos depois que conheci a Seiichi Noie para começar a entender o porquê que capim fica verde depois da chuva. A cada frase que eu lia no livro, eu subia um grau acima. Tem várias frases que abriram os olhos da minha dos olhos, né, e os ouvidos e os meus sentidos. Não é cérebro humano que aos poucos vai aprendendo a verdade e chega à iluminação, né, ao despertar. Despertar é quando você acorda essa força da vida que está dentro de você, está adormecido. Quando você acorda,
é exatamente o que a água da chuva faz com um capim seco torrado. Acorda a força, o princípio da vida. Nós também temos. Só que nós temos que. Eu tenho que acordar essa força da vida adormecida. Não é cérebro humano que faz isso, que aprende aos poucos e consegue entender. A verdade, essa força da vida já está dentro do ser humano. E foi assim que eu dei meu primeiro passo além dos 180 graus. Até então pensava que era cheio de defeitos, né? Limitado, lutava para corrigir os defeitos, esforçava para melhorar, esforçava para ter uma vida melhor. E sempre ficava naquela, patinando no mesmo lugar, parece que escorregava, né? Ficava no mesmo lugar. O que quer dizer isso, né? O ser humano já tem o princípio da vida, o princípio da perfeição dentro de si. Quando eu afirmo, eu sou perfeito, né? Eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com perfeição, eu acordo o princípio da vida que está adormecido, né? Basta acordar, e aí eu nasço, vou nascer para a nova vida. Por isso que eu não preciso fugir da circunstância, fugir dos problemas, fugir, né? Aliás, não tem como fugir do coronavírus que está em todo lugar, mas você não precisa fazer isso. Exatamente como você está, no lugar que você está, na profissão que você está, do situação financeira que você se encontra, você vai dar uma volta e reconstruir a tua vida. A mudança mais importante, então, é a correta visão da vida. Você tem que ter a visão. Quando você vai partir para o mundo empreendedorismo, é como se caminhasse num escuro, né? Você não vai enxergar o que vai acontecer amanhã, né? Você tem que ter um farol, mas não existe esse farol, nem uma lâmpada milagrosa que mostre o que vai acontecer amanhã. Então você tem que ter uma bússola dentro da sua cabeça. Uma bússola que vai guiar você no escuro. Você não vai saber exatamente o que vai acontecer ou qual a decisão correta, mas você vai ser levado a tomar a decisão correta. Por quê? Visão correta da vida, né? Visão quer dizer direção, você enxergar, ver. Visão correta significa direção correta, você vai seguir na direção correta. Se você tem visão correta, significa direção certa e destino bom ou bons acontecimentos, boa colheita. Se você não tem visão correta, é a visão incorreta. Visão incorreta quer dizer direção errada, destino ruim, acontecimentos ruins, né? Insucesso, fracasso. Visão correta, direção certa, sucesso, felicidade e alegria. Bússola interna é uma coisa que está dentro de você, é o que chama no ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi chama de mente do hábito, da tendência. Na linguagem moderna é o mindset teu. Mindset seria fé, né? Fé. Quando fala fé, todo mundo pensa que é coisa de religião. Mas quando você tem que ter confiança, todo mundo diz, precisa ter. Fé e confiança não tem nenhuma diferença. E para você empreender, precisa ter confiança. Você precisa acreditar. Precisa ter visão. Ter certeza interior. Então é exatamente isso que vou tratar nos próximos vídeos. Como acordar essa força da vida, como você ser orientado, ter uma bússola interna que te orienta
para o caminho correto da vida. Empreendedorismo, vendas para não vendedores, é um pouco da minha visão, da minha experiência de vida como empreendedor. O intuito é ajudar as pessoas que já estão ou que vão partir para esse caminho do empreendedorismo. Muito obrigado, muito obrigado.